Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é sexta-feira, 28 de setembro, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos falar principalmente dos assuntos que movimentam o setor portuário. Para o Agenda do Porto de hoje, recebemos o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão. Prefeito, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia para você, bom dia André, bom dia Baixada Santista. E também o empresário André Ossini. André, é grande prazer recebê-lo aqui na nossa bancada para falar de um projeto que há 12 anos tenta ser implantado e que agora definitivamente está dando as caras e mostrando a que veio e que tem uma importância fundamental para a nossa região, especialmente no momento em que a gente está vivendo no país. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia Nathalie, bom dia prefeito Alberto Mourão, bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Santa Cecília. Realmente a gente vai conversar sobre esse projeto já de 12 anos que a gente vem lutando para que ele realmente se concretize, né? E a partir de agora, você também pode e deve participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Prefeito, Praia Grande se tornou o terceiro maior município da Baixada Santista. A que se deve todo esse crescimento? Você cria uma infraestrutura adequada para a cidade, né? Ao longo desses 25 anos, nós remodelamos todo o sistema viário, todo o sistema de serviço público, tanto na saúde quanto na educação. Tiramos os gargalos de congestionamento, os acessos às rodovias. Enfim, dotamos a cidade de 80% de rede de esgoto, a água é 100% de ruas pavimentadas. Você tem a balneabilidade das praias se tornar uma realidade. Isso transformou a cidade. A população cresce na região metropolitana, na Baixada Santista. Hoje, a maior parte da população que cresce em Praia Grande, 10 mil por ano, vem da Baixada Santista, em torno de 45% a 50%, e o resto vem da capital, que procura a qualidade de vida para morar numa cidade que ele possa transitar. Você vê, eu agora de manhã vindo para cá, levei 1 hora de Praia Grande até Santos. E eu levo menos que isso para chegar em qualquer lugar de São Paulo. Exato. Então é mais fácil você morar em Praia Grande e trabalhar em São Paulo. Mas qual o desmérito? Um grupo de pessoas que tem capacidade de consumo, você cresce o seu comércio local. Sem e dúvida. A prova fática está lá. É disso. Quer dizer, tem consumo. Tem consumo e tem muita potencialidade. Exatamente. Eu acho que foi por isso que o Complexo Andaraguá foi pensado para ser instalado em Praia Grande. Fala um pouquinho desse complexo. O Complexo Andaraguá ele é uma plataforma logística, né? Uma plataforma que integra modais aéreo, ferroviário, rodoviário a 17 quilômetros do Porto de Santos, né? Quando nós idealizamos ele há 12 anos atrás, um pouco mais, até 14 anos, quando começamos a estudar os projetos, a gente viu a viabilidade como uma cidade de Praia Grande com maior potencial de crescimento na Baixada. Já naquela época? Naquela época, pelo trabalho que vinha sendo feito pela Prefeitura dessa infraestrutura viária, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Nós estamos colocando algumas imagens do Complexo Empresarial Andaraguá. Um dos itens mais importantes desse projeto, eu acho que é a localização geográfica, né? Praia Grande ela está no centro da Baixada, você tem 70 quilômetros até o litoral sul na cidade de Peruíbe e você tem 70 quilômetros ao norte até a cidade de Bertioga, né? Então acho que a localização privilegiada do Andaraguá, de frente para a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, que na verdade a gente tem o nosso rodoanel da Baixada, a gente interliga as 9 cidades sem passar por dentro das cidades. Sim. A gente vai por rodovias, né? Então isso acho que é o fator de maior desenvolvimento realmente de Praia Grande, é a localização geográfica, né? É uma cidade lá dentro, né? O Andaraguá é uma cidade, a gente sempre fala que é um divisor de águas de produtividade da Baixada, porque ele vai integrar a área de produção, ele vai integrar a área logística e ele vai integrar a área aduaneira. Então ele vai ter um desenvolvimento diferenciado após a implantação dele de toda a região da Baixada. O impacto econômico, o PIB, dessas 5 cidades do litoral sul aumenta em 20%. E quando a gente fala de um complexo como esse e fala da questão portuária, que é não só importante para toda a nossa região como para o nosso país, e a gente sabe quais são os nossos gargalos, a gente vê este complexo como uma saída quando a gente fala daquela relação saudável entre porto e cidade, né, Mourão?
A Baixada Santista houve um desaceleramento econômico em decorrência de descuido aí, até por parte do Estado, né, na ciência e tecnologia, queria olhar que ocorreu um empobrecimento da região em decorrência da expansão de algumas atividades, siderurgia, polo petroquímico, o setor do próprio turismo, e que precisava fazer um rearranjo produtivo regional. Então nós nos acomodamos como sendo a 25ª economia do país e a 8ª economia do país, de ponto de PIB, mas na verdade é um PIB falso, um PIB composto de impostos. Exato. E não está percebendo que o número de postos de trabalho vinha reduzindo e não se fazia nada para poder reaquecer essas atividades, modernizando e trazendo novas atividades complementares que usassem a matéria-prima secundária dessa região e expandisse isso para fora da ilha, porque ele estava ficando, não cabia mais espaço dentro da ilha para gerar novos empregos. Então, investimento em mobilidade é fundamental, a gente precisa falar um pouco sobre isso ali na frente, e precisava também criar uma nova dinâmica para o parque industrial e trazer novos investimentos no setor produtivo regional. Acho que o Andaraguá vem para complementar isso, para mexer com essa situação. Com essa zona de conforto, né? Zona de conforto, mas a gente precisa que essa sinergia aconteça como um todo. O sistema tem que ser sistêmico, o crescimento econômico regional. Não há como não lutar contra a expansão disso para as zonas continentais de São Vicente e a zona de Praia Grande, que é o que tem que amortizar esse crescimento econômico de ordem continuada. Nós temos que gerar emprego ao longo de anos. E só na ilha de São Vicente não é possível fazer isso mais. Isto já está impeditivo. E na região de Cubatão, depois de reaquecer, voltar numa normalidade, e você fizer um rearranjo interno, ele não é suficiente também para gerar emprego para essa massa que tem demanda regional. Então, é fundamental que o Estado também participe desse processo ali na frente. Sim. E quando a gente fala em geração de empregos, a gente vive um momento extremamente delicado do nosso país, onde a gente tem 14 milhões de desempregados. A nossa região foi muito impactada, especialmente a cidade de Cubatão, com o fechamento do polo industrial, da Uzi Minas em especial, e aos poucos tenta sair dessa lama negra que se inseriu. Andaraguá gera cerca de quantos empregos? Quando nós criamos o projeto, a gente tinha uma expectativa de uma geração de 15 mil empregos diretos. Diretos, que vai chegar a 45 mil indiretos na área logística, 1 para 3, né? 1 direto para 3 indiretos. Hoje, com alguns incrementos que a gente colocou dentro do complexo, porque eu sempre falo que o Andaraguá é um projeto vivo, ele vive sofrendo transformações e adequações, né? A gente já está com um cálculo de passar de 17 mil empregos diretos. Multiplicar isso por 3, 51 mil. 51 mil empregos indiretos é o que gera, né? Quando a gente pensa, voltando à pergunta que eu até passei para o prefeito de Praia Grande, quando a gente pensa no nosso complexo portuário e nas nossas fragilidades portuárias, sabendo que o porto não é só da nossa região, sabendo que o porto é do nosso país, da nossa economia, é do Brasil, e não é só de Santos ou do Guarujá, porque não é porque está numa margem ou está na outra. Sim. Tira o porto da nossa região, tira o porto, desinsere o nosso porto do nosso país, a gente sabe o que acontece na nossa economia. O Andaraguá veio para, a gente pode dizer, agilizar esses processos que às vezes são muito lentos, muito demorados, o que faz com que custos aumentem muito. Exato. A gente sempre fala de gargalos logísticos no Porto de Santos, né? O que torna um porto mais eficiente? É uma palavra simples que chama giro. Quanto maior o giro tiver dentro do porto, maior vai ser a sua produtividade, maior vai ser a sua eficiência. O Andaraguá, na verdade, era um complemento do porto, né? Muitas mercadorias que chegam no Porto de Santos sobem a serra para as regiões próximas a São Paulo, às vezes para ter pequenos acabamentos ou produções e voltam para o porto para ser escoada para outros países. Então, o Andaraguá é um complemento do porto. Eu acho que ele é um projeto totalmente voltado à área portuária, ele tem essa facilidade do escoamento ferroviário e rodoviário e ele integra direto. Eu acho que ele vai ajudar em muito a eficiência do porto, exatamente por ser até um pátio regulador na área de grãos, porque a gente tem vamos construir uma pera logística. E nós temos uma retroárea muito bagunçada, né? Temos uma retroárea bagunçada, e então eu acho que ele vai ser uma grande alavanca da eficiência do Porto de Santos. Na sua opinião, por que é tão difícil a gente, de fato, tratar da integração dos nossos modais no nosso país? Porque a gente aqui vive um problema de licenciamento ambiental, né? Que é uma coisa que eu acho que ela é a grande atravanca de todo
todo grande projeto, ele acaba sendo barrado na questão de licenciamento ambiental. Não só pela complexidade, que eu acho que realmente deve ter, porque a gente tem que ter responsabilidade com o meio ambiente, Claro. mas pela morosidade com que eles são tratados. E isso aí desincentiva o investimento externo, né? Então eu acho que isso é uma das grandes coisas que acaba dificultando ações rápidas no porto. E eu sou a favor da regionalização do porto exatamente por causa disso, da facilidade com que a gente pode vir a obter de implantar esses projetos complementares ao porto. Facilidade e agilidade quando a gente fala de regionalização portuária, né? Esse assunto ficou mais evidente, especialmente depois dessa edição do Santos Export. Vocês acreditam que seja possível e fácil essa regionalização? Ela não vai vir do ponto de vista de que o governo federal entregue ao Estado a gestão do Porto de Santos, até por uma questão, lógico era isso, mas nós temos um passivo, né, enorme de dívidas da companhia, e o Estado não pode assumir isso aí, a não ser que o governo federal aporte isso e entregue ela numa situação melhor. É o ideal, para que a coisa funcione. É importante para o Brasil o Porto de Santos, extremamente importante, porque grande parte da economia do Brasil passa por aqui e sai por aqui. Então, ele é estratégico, não só para São Paulo, mas para os estados vizinhos nossos, é extremamente importante. Mas parece que essa não é a visão nos últimos anos, tanto do governo federal quanto do governo do estado. Então, se faz um condomínio de indicações de políticos de todo o Brasil, gente que não tem nada a ver. Loteia, né? Loteia as diretorias e eles não têm um compromisso. Nós estamos defendendo nos últimos tempos que tem que haver a participação na gestão, na decisão, pelo menos num conselho de representantes das prefeituras. Não há como. E não é só da cidade que tem o porto, Claro. Guarujá e Santos. Cubatão tem o porto sim. e da região, porque você precisa crescer no Junto. apoio portuário. Não só crescer no apoio portuário, mas no impacto que o porto pode provocar também com esse crescimento. E é fundamental a participação das prefeituras nesse processo e do Estado, para que ele possa ter voz e decisões que precisam ser importantes. Olha, uma coisa que é importante para o Porto de Santos, e que a gente sabe que é fundamental, que é sair definitivamente com o ferro-anel. Sem ferro-anel não há agilidade. O André falou que nós temos que ter agilidade de entrada e saída da mercadoria. Temos. Mas ela para depois no gargalo da entrada ou da saída desse sistema. Então, a gente precisa criar um processo de agilidade sistêmica, Sim. que envolve outros modais, Sim. a questão da rodovia, da ferrovia, da hidrovia. Chamam de hidrovia, nós vamos falar de outro, dentro do modal marítimo, que é a questão da cabotagem. Né? Muito pequena no Brasil, Sim. Ela é fundamental, porque nós podemos crescer muito embarque e desembarque aqui, se nós melhorássemos a cabotagem no país. Então, refazer aquele rearranjo que eu falei é fundamental. Além de agilidade, quando a gente fala de regionalização, a gente pode dizer que entrega segurança jurídica, que é talvez hoje um dos maiores temores de quem pretende investir na... É a maior insegurança, né? A gente tem inclusive uma pergunta no ponto, pode pôr na tela, por favor? Já está pronto? José Carlos, de São Vicente. Como o Andaraguá pode colaborar com o desenvolvimento da Baixada Santista? Sim, primeiramente o desenvolvimento do emprego, o que eu acho que a gente está falando de mais de 50 mil 50 mil, 17 mil indiretos e 50 mil indiretos. Eu acho que isso já é o grande potencial do Andaraguá. Mas o Andaraguá não é só isso, né? O Andaraguá é a mudança de um paradigma que a Baixada não produz. Eu acho que a gente tem que voltar a produzir. Produzir hoje, o que é produzir? É esquecer um pouco o polo de Cubatão e passar a desenvolver a área da tecnologia, que a Baixada não produz nada de tecnologia. E nós já estamos na Revolução 4.0. Na Revolução 4.0, que está aqui na porta, está acontecendo nos dias de hoje, e a Baixada não teve esse incremento, não teve um planejamento para se receber isso. Hoje as regiões que mais se desenvolvem na região de Campinas, porque ela está voltada à área da tecnologia. Então, eu acho que o Andaraguá, ele foi pensado dessa forma, Praia Grande tem um conceito de cidade do futuro, esse planejamento, a infraestrutura viária, o cabo de fibra ótica espalhado pela cidade, tudo isso são complementos que faz. Não adianta você ter um empreendimento como o Andaraguá numa região que não tem como se desenvolver, que tivesse gargalos. E Praia Grande, ela tem essa infraestrutura para receber isso. Na tua avaliação, se a gente for analisar as 9 cidades,
A gente pode dizer que Praia Grande está um passo à frente quando a gente fala de automação, de tecnologia? Sem dúvida. Eu diria que ela está alguns passos à frente, não é um passo só, porque para você implantar um empreendimento desse, que você vai investir 1 bilhão e 500 milhões de reais, você vai gerar um empreendimento que ele vai ter uma implantação em 5 fases ao longo de 10 anos, você tem que acreditar que a cidade vai comportar esse crescimento, certo? É um crescimento que envolve infraestrutura viária, envolve a área da saúde, envolve a área da educação, envolve alguns itens a mais do que puramente a implantação de empreendimento. Então, Praia Grande ela ficou preparada para isso, ela veio crescendo junto com Andaraguá, ela veio se planejando. O nosso estudo de impacto do empreendimento na cidade é um estudo que está há 2 anos sendo discutido. Então, a gente vem adequando, a gente sabe da nossa responsabilidade social. E discutido com a sociedade também. Com a sociedade. A gente fez mais audiências públicas do que o licenciamento ambiental exige. O ano passado eu fiz 5 na cidade. E eu gosto de fazer as audiências, porque nas audiências a gente acaba sabendo a expectativa da população. Claro. Lógico que todo mundo vai na minha porta dizendo o seguinte, eu quero emprego. E eu sempre falo o seguinte, você não vai ter emprego, você vai ter trabalho. Para você ter trabalho, você tem que ter qualificação. Para você ter qualificação, você tem que sair de frente da televisão para ver a novela das 8 e estudar. Então, é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, não adianta você criar uma expectativa de geração de emprego se você não estiver preparado para isso. E se você não tiver mão de obra que atenda a tua necessidade. A mão de obra é uma grande preocupação do Andaraguá. A gente criou a Fundação Andaraguá para qualificar a mão de obra. É uma fundação voltada para pesquisa, tecnologia e inovação. Por quê? Porque a gente sabe que a gente não vai atrair uma multinacional para dentro da cidade se a gente não tiver mão de obra qualificada. Sim. E a gente entende que essa mão de obra qualificada ela vai ter um grande impacto direto no desenvolvimento do município. Por quê? Porque eu passo a desonerar o poder público da saúde e da educação. Sem dúvida. Porque a pessoa tendo uma qualificação melhor, ela tem condições de ter um plano de saúde privado, ela tem condições de ter uma escola privada para os filhos. Então, ela é um crescimento de uma forma mais ordenado e consegue tirar um pouco da obrigação do município de dar saúde e educação, que é o que mais impacta o investimento da cidade. Né? Na verdade, é uma gestão moderna, né? A gente fala de uma gestão moderna, onde a iniciativa privada entende que ela precisa ajudar nas demandas do poder público. Eu até complementar uma coisa que, na pergunta de São Vicente, o Andaraguá ele vai impactar até economicamente dentro de São Vicente. Sem dúvida. Diretamente nas finanças municipais, porque uma parte do Andaraguá, futuramente na expansão, são 7 milhões de metros quadrados, uma grande parte fica dentro de São Vicente, na divisa, porque é divisa. E isso vai acabar criando algum impacto dentro da cidade. Isso é muito importante para ela. Depois, a presença nós vamos para o 5º cabo internacional de fibra ótica. Caramba. Todo mundo vai estar ligado, a Praia Grande está ligada com o mundo, e esta coisa, o Google está lá hoje, já é realidade, já se instalou na cidade, o Google. Então, assim, com a presença dessa infraestrutura e a gente reforçando o sistema de energia, de fornecimento para a Baixada, você vai atrair muita gente ligada que vai precisar usar desse equipamento, dessa transmissão de dados. Então, a gente pode atrair grandes investimentos internacionais para o complexo. Então, assim, depois, a cidade, que às vezes a pessoa fala, não tem ferrovia a cidade? Tem. A maior ferrovia que desce de todo o Brasil passa por dentro de Praia Grande. Exatamente. Passa a 300 metros do Andaraguá. Então, e liga com o Porto de Santos. Então, essa sinergia Porto-Rodovia, nós estamos a 15, 20 minutos do Rodoanel. Então, você tem um Rodoanel, você tem uma ferrovia que está ligada no ferro. Você tem o aeroporto e o porto, o que a Baixada espera, né? É que a gente vem da Baixada não como uma cidade só de turismo. Uma região de turismo é importante, é uma matriz econômica importante, limpa, é propulsora de geração de mais empregos. Mas não apenas e só turismo, né? Não. Então, o que o André falou que se procurou ao longo dos anos tentar criar uma multiplicidade de ações econômicas, quer dizer, diversificar a matriz econômica para não depender nunca. Quando você tem uma única atividade econômica, você tem pode ter sobressaltos, né? Porque você pode ir para baixo ou para cima. Sim. Depende do momento que você está vivendo a economia do Brasil. Cubatão viveu isso muito Viveu hoje diretamente, disso do industrial unicamente, e quando ele está voltado à exportação ou à economia interna, fica pior ainda, quando ele é dependente só de uma coisa só. Eu digo que a gente tem que reorganizar o Cubatão no ponto de vista de melhorar a sua dinâmica, atrair novas atividades que usem aquela matéria-prima lá, e aí que nós, no Andaraguá, vamos absorver
Eu acho que a vocação nossa muito forte é absorver centros de redistribuição a nível de continente da América do Sul, né? Que é logística de redistribuição desses grandes players que tem internacionais que hoje estão procurando o Brasil para isso. Então a gente acho que tem que ir gradativamente a manutenção de aeronaves, que gera muito emprego. Na área da aeronáutica vai crescer. O embarque de carga é o que mais vai crescer no mundo, tem crescido, e a tendência é isso evoluir. Então, assim, eu acho que ele é a modernidade no reaquecimento econômico regional. É isso, modernidade no reaquecimento econômico regional. Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, a gente volta em menos de 3 minutos. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta. Centenas de pessoas detidas e mais de 200 quilos de droga apreendidas só na região da Baixada Santista. Este foi o resultado da Operação Midas, deflagrada pelo Ministério da Segurança Pública, aqui na região. Ao todo, policiais civis de 25 estados e do Distrito Federal participaram da ação que foi realizada em todo o país. Mais de 350 policiais participaram da operação na Baixada Santista. O diretor do DEINTER 6 fez um balanço positivo das ações na região. Nós obtivemos da Justiça 65 mandados de busca. Eles foram cumpridos e resultaram na prisão em flagrante, 34 autos de prisão em flagrante. Os policiais cumpriram mandados de prisão de autores de roubo e latrocínio. Neste vídeo, a captura de um suspeito de homicídio. Ele foi um dos 206 presos. Além de 27 adolescentes. Tivemos aí a apreensão de mais de 200 quilos de drogas, entre cocaína, crack, maconha e lança-perfume também. 8 armas de fogo foram recuperadas, 8 veículos, produtos de furto e roubo também foram recuperados. Sem dúvida, é uma operação deflagrada pelo Ministério da Segurança Pública extremamente importante, e quando a gente faz o recorte aqui para a nossa região, certamente a segurança pública é um dos maiores anseios dos brasileiros e dos cidadãos da Baixada Santista. Prefeito, como é que você vê a possibilidade da instalação de um BAEP na cidade de Praia Grande? Você vai reforçar o policiamento na Baixada. Parece que vai ficar em Praia Grande, mas na verdade ele é para operar de forma regional. Só que com o BAEP de Santos atende a todas as 9 cidades, com a criação de um novo BAEP você vai ter condições de operar Praia Grande, Mangal, Itaí, Peruíbe, né? E o pedaço de São Vicente na zona continental, e você restringir o BAEP atual a trabalhar na ilha de Santos e São Vicente, trabalhar com Guarujá e aquela região de Santos, em Bertioga, Cubatão, de forma que você vai ter mais pressão. São mais de 400 homens quase na região, só de policiamento novo, ostensivo. Ele faz um trabalho bom, porque quando um batalhão desse, quer dizer, um policiamento desse entra numa cidade, ele entra para fazer o serviço, e ele não tem uma religação muito próxima com a bandidagem. Então, ele age com uma energia muito maior, é óbvio. Eu acho importante o reforço, é uma determinação de reforço. E a criação de um departamento também no DEIC na região vai tratar essa coisa do crime organizado com outra intensidade. Esse é um grande anseio, né, da nossa região. Anseio, porque você precisa. Porque o problema nosso, a gente sempre acha que quando resolver o problema econômico, nós vamos pôr na violência. Não é uma verdade, porque eu fiz levantamentos estatísticos até para poder analisar se traduzir em realidade. A economia do Brasil cresceu durante 20 anos, gradativo, e nós dobramos o volume de homicídios. E a economia melhorou, ela não andou para trás. Isso demonstra que não é só questão econômica, é uma questão do tráfico de entorpecente, armas, os usos e costumes da sociedade. As facções criminosas, né? Então a gente deixou o crime organizado se organizar. Exatamente. Não é redundante, não, mas é a realidade. Nós não acreditamos na existência do crime organizado. Nós achávamos que isso é um problema de filme americano, né? de coisa de ficção científica. Mas ela existe. Ela existe estruturada. E mais estruturada às vezes que a própria polícia. E aí dentro da Baixada Santista, se você não tiver um corpo maior, nós vamos viver só
colhendo grama. Enxugando gelo. Colhendo grama. Enxugando Na verdade, gelo. a gente precisa pegar uma coisa muito maior. A questão da droga, nós estamos dentro de um porto. Exatamente. Não esqueça que porto atrai Exatamente. entrada e saída e consigo trair os Tráfico de filhotes. droga- é tráfico os seus de filhotes no drogas. entorno. Sem dúvida. É aquele negócio, o rio desce com uma opção de sujeira, a parte fica nas suas laterais. A droga vem para embarcar, mas consigo vem também o subproduto para abastecer a região da capital. Eu acho que a gente tem que fazer uma ação muito forte de controle das nossas fronteiras da Baixada, para poder coibir que nós sejamos parte da passagem dos problemas que vão para o exterior, mas também daquilo que vai abastecer a nossa região e que chama para cá o crime organizado. Ele já está instalado na Baixada. As pessoas não querem acreditar. Já mas está e faz aqui. tempo. Já aqui faz tempo. E tá e faz tempo. E quando a gente faz esse recorte para o Porto de Santos, e a gente aí fala de tráfico internacional de drogas, e a gente sabe o prejuízo que isso traz, né, quando a gente pensa nos reflexos desse tráfico internacional de drogas, a automação e a tecnologia é a grande aliada para o combate, né? É uma das soluções, né? Você aliar a tecnologia ao combate daquilo que é ilegal. Não só o tráfico, mas de outras coisas ilegais. Eu acho que a gente tem que trabalhar de forma integrada. Eu acho que esses projetos como o Andaraguá tem que ser integrado com as regiões para evitar até que a droga chegue na Baixada. Exatamente. Porque se ela está sendo escoada pelo porto, ela está vindo de algum lugar para ser escoada. Então, eu acho que a gente tem que ter um serviço de inteligência integrado entre essas regiões para até coibir a chegada dela, né? Sem dúvida. Eu acho que sim, tecnologia, embarcar a tecnologia no sistema de segurança é fundamental. Reconhecimento facial, expandir o máximo possível para a Baixada Santista. Nós já estamos colocando o nosso reconhecimento facial em Praia Grande para funcionar nos próximos dias. É a última etapa, quer dizer, quem passar por Praia Grande em ponto estratégico vai ser reconhecido, se estiver sendo procurado. Mas hoje tem os scanners, que você custa R$1,5 milhão um scanner. Sim. Não dá não. Você precisa ter, em pontos estratégicos da região, de acesso, na subida da Anchieta, na descida da Anchieta, na subida Nas descida da próprias Imigrantes, rodovias, né? e nas rodovias. Nas ao rodovias. longo. Mas você fazer túneis, que eu chamei de túneis, e você colocar aí em torno de 10 scanners desse, todo mundo que Já se vem dirigir- mapeando as rodovias, Você né? vem mapeando. Ele vai passar, o caminhão, a hora que passar dentro desse local, desse complexo, desse túnel, ele vai passar, passa no raio-x, se você detecta arma, droga, com essa facilidade. Mas colocar à disposição da polícia aqui equipamentos que vai ficar difícil o cara passar pelo sistema, para a região, sem ser Para detectado. embarcar depois essa droga para fora do país. Exatamente. Quando a gente estava aqui no intervalo, eu falei, gente, tem um monte de participação aqui do Andaraguá, e você falou assim, o Andaraguá sempre dá notícia. Então aqui eu vou abrir espaço para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando pela nossa fanpage. Vera Benício, bom dia, prefeito Mourão. Cláudia Nascimento, gostaria de saber se o Andaraguá está comprometido com o desenvolvimento de forma sustentável, o que ele está fazendo para que isso ocorra. O Leandro Mirabelo Severos, bom dia, sou de Praia Grande, formado em Engenharia Aeronáutica. Gostaria de saber a respeito de qualificação profissional. Como será o planejamento quanto à qualificação das pessoas que poderão trabalhar no Andaraguá? Vocês farão alguma escola de cursos profissionalizantes? Temos a fundação. Sim, né? vamos por partes aí. A pergunta da Cláudia, Isso. a questão da sustentabilidade. O Andaraguá está comprometido com o Pacto Global da ONU, da Agência 2030, daqueles comprometimentos ecologicamente correto, né? A gente desde junho foi integrado, nós estamos lá no site da ONU como um dos poucos empreendimentos no Brasil que tem já esse comprometimento. Para nós foi de forma muito satisfatória a gente ter sido aceito, porque dos 17 itens de comprometimento, a gente só não foi enquadrado na manutenção dos oceanos. Do resto, da trabalho escravo, exploração infantil, todas essas coisas a gente está enquadrado lá, né? Então, a gente tem um comprometimento, sim, e a gente tem um departamento muito atuante. Essa semana fizemos 2 ações em Praia Grande, de limpeza de praia, de educação ambiental. Tudo isso a gente vem fazendo antes da implantação do empreendimento. E a segunda, a qualificação sim, a gente, através da fundação, a nossa ideia é levar a universidade pública, a universidade privada, para qualificar a mão de obra, para poder atender não só o empreendimento, mas toda a região. Mas o nosso intuito é que a gente tenha a mão de obra o máximo qualificada dentro do empreendimento, para que ela consiga, até dentro da nossa incubadora, que a gente vai instalar na fundação, com que pequenos empresários comecem a se desenvolver lá dentro e depois sejam participantes do condomínio, né? Quem é que pode participar, estar dentro desse condomínio logístico? Qualquer pessoa.
O Andaraguá ele vai atender do empreendedor individual a uma multinacional de qualquer lugar do mundo. Ele está preparado para, como eu falei, dentro da fundação, receber uma pessoa que tem uma ideia de começar uma pesquisa na área de tecnologia e inovação, até uma grande empresa, como eu venho lutando aí pelas montadoras de automóveis elétricos, né? Que os automóveis elétricos eles não vão ser fabricados e sim montados, né? A grande parte de componentes deles vai vir da China, vai chegar no Porto de Santos. Então, a nossa luta é para que ele fique na Baixada e sejam montados aqui. Então, a gente vai estar preparado ali para receber qualquer pessoa, a gente vai criar dentro da fundação um conselho, da qual a gente vai ter o poder público participando, a comunidade. A fundação ela foi criada com o mesmo princípio do Vale do Silício, que são as 3 hélices, que é a educação, as empresas, né, e geração de emprego. Então, a partir do momento que você tem essas 3 hélices funcionando junto, você consegue mudar tudo aquilo. E aí você faz rodadas de negócios, apresentação de projetos, tudo isso você integrar a sociedade como participante do projeto. A gente não quer que o Andaraguá seja um empreendimento isolado. Não, o Andaraguá ele é da cidade de Praia Grande. Eu acho que todo mundo tem que se sentir um pouco dono do Andaraguá. Claro. Porque vai fazer parte do desenvolvimento da cidade. A gente tem também... Perdão, prefeito, pode falar. Ele impacta mais na cidade do ponto de vista de impacto que a gente conhece. Nós conhecemos de trânsito, outros impactos possível negativos, né? Mas eles bem equilibrados, eles geram, na verdade, uma qualidade adequada para a cidade para recebê-los, mas também gera diretamente a questão da geração de emprego, da melhoria da economia e, regionalmente, o crescimento econômico. Eu queria pegar no gancho da questão da formação profissional. O Brasil comete erros gravíssimos, né? Gravíssimos. Não adianta nós financiarmos o curso superior se o cara não fez um curso fundamental. Claro, se a nossa base está ruim. Está ruim. Então, fundamental, a gente perdeu o sentido da palavra fundamental. É necessário ter essa percepção de um bom ensino fundamental que esteja antenado com o avanço tecnológico, com o mundo. Então, quer dizer, ter equipamentos e meios para que o professor consiga conviver com a concorrência externa do meio da comunicação, do meio dos tablets, de tudo isso que acontece, e o aluno não se sente atraído para estar em sala de aula e ter meios adequados para que ele possa ser preparado para desembarcar. É uma nova forma de ensinar, né? Desembarcar no ensino médio também. Sem dúvida. Praia Grande se preocupou com a preparação. Eu levei ao Estado que eu queria fazer 4 colégios de período integral, de ensino médio integrado ao ensino profissionalizante. Eu consegui fazer 2 já. A minha meta era ter 7.000 alunos no ensino médio de período integral com curso profissionalizante, de forma que você tendo um bom ensino fundamental, fazendo um bom ensino médio profissionalizante, preparando ele para o primeiro emprego, aí ele pode fazer uma faculdade de tecnologia. Um ensino superior bom, né? Que pode ser de tecnologia, de 3 anos, que é o melhor para o processo do Andaraguá. Aí, a fase seguinte depende muito da atividade produtiva que vai vir. Ela vai ser muito diversificada, então você precisa negociar essa formação tão logo as licenças comecem a operação de instalação, você vai ter uma ideia do mix que vai para dentro do sistema. Aí você começa a trabalhar em cima da ETEC e da FATEC para que eles formatem cursos direcionados daquela área. Mas você tem que ter a formação antecipada. Quer dizer, um bom curso fundamental, um bom curso médio, para depois falar, agora você pode... Esse é realmente, essa é uma grande lacuna, né? Um grande ato. A educação está sendo renegada há muito tempo no nosso país. A educação, as pessoas acho que passaram uma década aí imaginando que se ele tiver uma graduação ele estaria preparado para o mercado de trabalho. Exatamente. Na verdade ele não está, né? Ele está como todo mundo, na rua procurando um emprego. Acho que ele tem que ter um diferencial. O que é o diferencial dele? Hoje, no mundo moderno, o solucionador de problemas é o cara que mais vale, né? Sim. As empresas, com a criação de home offices, com a criação de diminuir o custo de operação, ela quer ter pessoas integradas em vários locais que consigam resolver o problema dela. Multitarefa, inclusive, trouxe a solução para o problema, ele produziu, ele colocou a empresa para frente, ele faturou, ele fez isso. Então, eu acho que essa preparação que tem que começar lá no jardim de infância, quando a criança começa na escola, então ela tem que saber que ela tem que ser comprometida com a sociedade, com o desenvolvimento, né? Eu sempre digo uma coisa, a gente não veio a vida a passeio, a gente veio a vida a deixar algo mais, né? A gente veio aqui para que a gente consiga trabalhar e quando a gente sair dessa vida, a gente conseguiu deixar um mundo um pouco melhor. Deixar um legado, né? Deixar um legado disso aí.
Então eu acho que isso aí tem que começar realmente quando a criança se introduz na escola e ela ter essa consciência de que ela não vai ter um período de qualificação. A vida toda dela é qualificação. A formação educacional Todo dia a não gente é um aprende. produto final. É um produto uma jornada, constante, em evolução. É uma jornada. Se você não estiver preparado nessa fase do ensino infantil, do ensino fundamental, é a base que você tem. Como se você fosse um computador que foi preparado para gerenciar essas informações. Sim. Se você não tem capacidade, você tem defeitos nesse processo, você não gerencia as informações do dia a dia. A cadeia fica quebrada. E você não consegue ser um ser crítico do entorno do mundo que você vive. Para analisar que a sua profissão vai ser extinta, que a sua atividade econômica não vai mais existir em tal data, porque existe uma relação mudando da sinergia tecnológica com o consumo comportamental e que vai influenciar nesse processo todo da sua vida ao longo dos anos. Então, o que eu falo é o seguinte, ser gerente da sua própria vida. Exato. Você tem que ser formado para isso. Para você se autoprogramar. É um computador, que é o que já estamos falando na computadora agora, que vai se autoprogramar, é este computador ser humano que perder essa percepção de ser gerente do seu ser. É tomar as rédeas da própria vida, da própria história. Então, complementa, nos próximos 20 anos, 60% das profissões deixarão de existir. Estarão extintas. Então, não adianta hoje você ter um filho, nasce hoje, você imaginar que ele vai ser advogado daqui 20 anos. Jornalista daqui 20 anos. Daqui 20 anos. Né? O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. Não saia daí, até já. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam do Agenda do Porto de hoje o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, e o empresário André Ursini. Você pode participar do nosso programa, ainda dá tempo, temos aí 12 minutos, através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. E eu vou abrir espaço para os telespectadores, porque nós temos várias perguntas, vou tentar colocar todas no ar. Vamos começar aí pela primeira. É a Roseli Negrão de Santos. O Complexo Andaraguá, essa letra está muito pequena para a apresentadora, gente. Eu já tenho mais de 35 anos. O Complexo Andaraguá não terá um terminal de passageiros. De passageiros. Mas futuramente há algum projeto nesse sentido? Não. É até uma boa pergunta. É um aeródromo de transporte de cargas, né? Até uma boa pergunta pelo seguinte, o Andaraguá é um empreendimento privado. Por ele ser privado, a autorização da ANAC é para que você faça o que se chama aviação geral, que é tudo menos aviação comercial, que é a passageiro, tá? Então, a autorização que nós temos hoje da ANAC é de implantar um aeródromo, que a gente pode receber a carga, aviação executiva, manutenção de aeronaves, aviação geral. Não podemos receber passageiros. A gente vai implantar uma pista com 2.600 metros, 45 metros de largura, né, a nível do mar, com uma resistência de piso de 73 toneladas. Isso aí vai poder receber qualquer avião cargueiro, né? Mas a nossa autorização hoje não é para movimentar passageiros. E quando a gente fala de transporte de carga e escoamento de produção, a gente tem um aeródromo na nossa região, é extremamente importante. Para escoamento de passageiros, você fala a base aérea de Santos, né? Não, escoamento de produção ou aeródromo do Andaraguá. O Andaraguá, sem dúvida. A vocação dele é para a área de produção. É manutenção de aviões, aviações executivas, hangaragem de aviação executiva. A gente quer que realmente ele caminhe para esse sentido, entendeu? Até porque o Aeroporto Civil Metropolitano, a gente vai está tendo uma batalha lá no Guarujá, né? A gente sempre colocou de uma forma muito transparente os 3 equipamentos da Baixada, né? Itanhaém, ele tem uma vocação. Exato. Tamanho de pista, a localização da pista, ela está como uma base de plataformas offshore. A base aérea de Santos, ele é uma vocação de passageiros. Ele tem uma pista com 1.380 metros, muito próximo da serra. O avião, quando chega na serra, ele tem que mergulhar. O avião de carga já não permite esse mergulho por causa do ângulo de aproximação da pista. A resistência do piso da base aérea é de 23 toneladas por metro. Então, do Andaraguá já é 75. Quer dizer, eles são equipamentos diferentes com características técnicas diferentes. Então, eles não concorrem e se complementam. É importante a gente deixar isso claro, porque Itanhaém, ele tem a sua vocação, o Guarujá tem a sua vocação e o Andaraguá em Praia Grande tem a sua vocação. Então, eles não são modais que vão competir entre si. É o desenvolvimento metropolitano pensar de maneira responsável, né? Sim, você tem que complementar as ações de transporte da logística regional, né? Não viemos para competir, viemos para complementar e para desenvolver a região e a Praia Grande. A gente tem mais uma pergunta no ponto, pode pôr na tela, por favor. É do Marcelo Almeida.
Ah, pode contar aqui. A pessoa aqui não consegue ler esse tamanho de letra, gente. Agora nem eu. Aí. O Andaraguá vai gerar... O Andaraguá vai gerar... Muita mão de obra. Muita mão de obra. Como será feito o recrutamento e qualificação destes profissionais? É uma preocupação da população, né? É exatamente isso aí. As pessoas acham que quando a gente começar a implantar o Andaraguá, vai vir mão de obra de fora, vai vir isso aqui. E eu sempre digo não há. Primeiro porque a gente, se pegar as minhas falas de 12 anos atrás, quando a gente começou a implantar o Andaraguá, eu sempre falo, e nas minhas falas eu insisto em dizer que a gente tem um compromisso com a região, a gente tem um compromisso com a cidade de Praia Grande. Por isso que é tão importante a qualificação. A qualificação, que a gente consiga atender a população local. Entendeu? Então a gente vai fornecer todo o subsídio para que essa pessoa se qualifique aqui, no próprio local, inclusive. Né? A gente vai ter lá, durante a implantação, a fase de obras, a gente vai ter uma área de 110 mil metros ali só para qualificação de mão de obra. Então a gente vai treinar essas pessoas. Milhares. Na fase de obra são 4.500 pessoas trabalhando dentro da obra. Então a gente quer qualificar essas pessoas durante o período de construção para que na hora que o empreendimento comece a funcionar, efetivamente as empresas se instalarem, essa mão de obra esteja disponível. E essa mão de obra de qualificação múltipla, né? Você tem que entender que não é... A gente quando fala em obra pensa logo naquela fase do servente de pedreiro, mas não é. Não, hoje é o que menos usa. É o que menos usa. Trator de blindagem, tem engenheiro, tudo dá. Com a tecnologia hoje é o que menos usa. O que a gente vai ali trabalhar, a gente vai montar a própria fábrica de produzir as peças de concreto no local, a gente vai ter usina de asfalto no local, a gente vai ter várias coisas no próprio local, porque a gente sabe que esse período de obra do Andaraguá é de 10 anos. Então é uma década, né? Planejamento. Então a gente tem que ter esse planejamento. A gente começa a operar antes, mas você... Começa a operar com 2 anos. Com 2 anos a primeira fase está entregue, né? Isso é um período de ordem continuada, que eu falei crescimento. Crescimento continuado, né? É constante, ele vai ter aí seu tipo de chegar no ápice aí 25, 30 anos. Mas precisa ser lembrado até essa defesa que eu venho fazendo nos últimos anos, a relação da mobilidade urbana, é fundamental. Sim. Porque a mão de obra ela é regional. E aí para você acessar ela com tempo rápido, para que ele chegue desestressado, saia desestressado, ele tem o mesmo custo de transporte, nós precisamos melhorar o transporte regional, ampliando o BRT através de até Peruíbe, até Cubatão, de forma que você integre essas cidades todas para chegar e em tempo hábil, circular pela Baixada sem criar grandes transtornos. Sem dúvida. Prefeito, nós recebemos um vídeo de um projeto falando em obra bastante audacioso, que seria uma obra, um asfalto contra alagamento em Praia Grande. Como é que está esse processo? A Unicamp ela desenvolveu um estudo ao longo de alguns anos que chama asfalto drenante. Ele é para enfrentar a questão das enchentes. Você vê que a água cai no asfalto, é uma rua que nós acabamos de executar, na Idair Borges, ali no campo da aviação, onde tinha alagamento constante, não é enchente, é alagamento. Ela demorava para sumir, que são pequenas declividades que tem nessa bacia. Olha lá, sumiu. Choveu, parou, na hora. O que acontece? A água, ela entra dentro do asfalto, então o asfalto é permeável. Embaixo ele é preparado com 40, 50 centímetros de brita, com diversas graduações, e é vedada o contato com a areia. Então ele não encharca lá, e ela fica armazenada entre a brita, e aí tem drenos que carregam para drenagem, só que gradativo. Então toda aquela água que ficava empoçada por cima do asfalto, aquela, às vezes 20, 30, 40 centímetros de água, ela fica embaixo. E aí ela gradativamente, devagarzinho, vai se espalhando quando para de chover. E isso é um trabalho de anos de pesquisa na Unicamp, e nós resolvemos praticar, fazer um projeto. É a primeira cidade do Brasil, não é? Não tem ninguém que fez ainda na rua para fazer definitivo. Nós vamos ter problemas, quais são? Fiscalizar a Sabesp para não abrir e não fechar, porque tem que colocar um asfalto adequado aí, é uma tecnologia avançada. Sem isso. dúvida. Mas se você for na rua consultar as pessoas que moram lá, ficaram felizes. Porque ela falou que choveu, mudou totalmente, acabou. A água vinha na soleira, acabou. Então não é para enfrentar um problema de maré que você tem, não é para enfrentar um problema de falta de drenagem. Você às vezes tem a drenagem e você tem problemas que não são superados só com o aumento da drenagem. Então isso foi uma solução que nós achamos nós mapeamos em torno de 60 lugares que tem este problema, de pequenas, leva mais de meia hora para descer a água, leva. Então nós começamos a mapear
os locais que têm essa dinâmica, e aí agora a ideia é gradativamente implantar esse tipo de pavimentação. Sensacional, incrível. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu quero pedir desculpas e, ao mesmo tempo, agradecer os telespectadores que nos acompanharam pela Santa Cecília, pela nossa fanpage. Eu não consegui colocar todas as perguntas no ar, mas me comprometo a repassar aqui para o André, e a assessoria dele vai dar as respostas a quem nos acompanhou. Queria muito agradecer, prefeito, a tua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Pedir desculpa do jeito que eu tô. Imagina, saia daqui, vá para um otorrino, por favor, e descanso vocal no fim de semana. Muito obrigada, viu? Tá. André, um prazer te conhecer. Prazer Foi foi meu. um prazer estudar e conhecer um pouco do Complexo Andaraguá. Parabéns pela tua insistência e pelo teu empenho de tirar este projeto do papel e fazer deixar o teu legado como cidadão, contribuindo para o crescimento não só de uma cidade, como de toda uma região. Sim, realmente enfrentar esse problema durante 12 anos, a gente tem muita disposição, mas a gente sabe que quando a gente está certo, está dentro da lei, a gente vai conseguir superar. Parabéns. Muito obrigado. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, com informação de qualidade de um jeito único. Durante todo o dia, você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Bom fim de semana!